Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo todos os dias sempre é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião, a sua forma de pensar. O secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse ontem aqui na CNN que, com o atual índice de isolamento social, ele acredita que em 15 dias todo o sistema de saúde público e particular vai estar profundamente comprometido na capital paulista. Esse é o tema do grande debate de hoje. O que pode ser feito para o sistema de saúde de São Paulo não entrar em colapso? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Debatedores, antes da gente começar o debate efetivamente, vamos ouvir então essa declaração aí feita pelo secretário de Saúde, o Edson Aparecido. Com os níveis de isolamento social que não avançam aqui na cidade de São Paulo, o que nós acreditamos é que em pouco mais de 15 dias nós estaremos com o sistema de saúde de toda a rede hospitalar nossa profundamente comprometida. Nós estamos entrando num momento bastante delicado desse mês de maio, com um possível esgotamento da nossa rede hospitalar em 15 dias, seguramente. Então, hoje quem começa é você, Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Hoje já está bastante claro que o governo federal assumiu a seguinte postura no combate à Covid-19. Quanto menos protagonismo, melhor. O governo federal não lidera, não traça planos e não implementa medidas. E faz isso sob a falsa alegação de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal teria terceirizado essa responsabilidade para os estados e municípios. Algumas vezes o governo faz ainda pior, boicotando importantes medidas tomadas por governadores. O governo simplesmente optou por lavar as mãos. Se o que os governos estaduais estão fazendo não der certo, culpa deles que fizeram errado. Se der certo, não estavam fazendo mais do que a obrigação. Com realidades diferentes, tanto em número de casos quanto em número de mortes, e principalmente em relação à solidez da rede hospitalar, estados e municípios optaram por estratégias diferentes. Há locais em que o confinamento total já foi decretado, outros em que a abertura da economia gradualmente é colocada em prática e outros estados, a exemplo de São Paulo, que tentam ainda implementar medidas alternativas, principalmente medidas de restrição na locomoção, na esperança de se evitar o tão famoso lockdown. Vamos usar então o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo como exemplo. O governador João Dória e o prefeito Bruno Covas estão tentando, de várias formas e através de várias medidas, algumas acertadas, outras nem tanto, aumentar a taxa de isolamento. Me incomoda, e eu já disse isso aqui em outros debates anteriores, a adoção de medidas que depois a realidade pode demonstrar serem inócuas. Isso passa uma imagem ruim para a população, correndo o risco, inclusive, de medida nenhuma mais ser respeitada. A nova proposta agora é a antecipação de feriados. Será que vai dar certo isso? Me surgiu na cabeça hoje uma expressão que há bastante tempo eu não usava. Não estariam Dória e Covas tucanando o combate à pandemia? Eu vou explicar. Pela experiência de outras cidades e outros países, fica evidente que a medida mais radical, porém a mais efetiva na contenção do contágio exponencial pelo coronavírus é o confinamento total. Isso é obviamente uma medida impopular, que traz impactos na economia, impactos bastante graves no direito de locomoção dos cidadãos. Eu sinto que o governo de São Paulo vem protelando a implantação dessa medida, aplicando outras medidas paliativas, mas de eficácia duvidosa. Eu acho importante deixar bem claro uma coisa. Governos estaduais estão tentando, no Brasil inteiro, estão tentando fazer muito mais do que o governo federal para conter a pandemia. Eu vou aqui, ao longo do debate, trazer alguns dados e informações que comprovam isso. Mas por mais impopulares que sejam medidas radicais nesse momento, estamos com as taxas de ocupação dos hospitais chegando ao seu limite.
A rede pública já tem mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI e a rede privada uma taxa semelhante, ao contrário, inclusive, do que foi afirmado aqui num debate na semana passada. Para vencer essa pandemia, é também preciso ter coragem. Coragem, inclusive, para tomar medidas impopulares, mas medidas essas que salvarão vidas e possibilitarão um retorno da atividade econômica em menor tempo. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, o senhor Edson Aparecido, o secretário da Saúde aqui de São Paulo, ele declarou que estamos à beira do colapso, da rede hospitalar. Segundo as previsões alarmantes ou alarmistas, isso vai ser debatido aqui ao longo do programa, desse secretário, caso o isolamento social permaneça como está, toda a rede hospitalar ficará, abre aspas, profundamente comprometida e perto do seu esgotamento. Isso nos próximos 14 dias. Óbvio que quando a gente fala em toda a rede, nós estamos contabilizando os leitos públicos do SUS e os leitos privados das operadoras de seguro-saúde e dos hospitais particulares. Então, aqui cabe o primeiro parênteses jurídico, sobre a Lei Federal 13.979, a Lei da Pandemia, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Em razão do estado de emergência de saúde pública, o artigo 3º, inciso 7, dessa lei, ele permite às autoridades requerer bens e serviços de pessoas e empresas mediante, claro, pagamento posterior de uma indenização justa. É esse dispositivo que permitiu ao governo de São Paulo confiscar aquelas 500 mil máscaras da 3M, alegando que depois indenizaria a empresa. Portanto, se um hospital público estiver lotado e um hospital particular estiver ocioso, o governador ou o prefeito podem determinar que os pacientes sejam internados no hospital particular. Isso tem que ficar muito claro. É óbvio que essa é uma forma drástica, é uma forma indesejável de proporcionar serviço de saúde particular aos usuários do SUS. A alternativa mais razoável é negociar diárias em leitos particulares para pacientes do sistema público. E foi isso que o prefeito Bruno Covas anunciou, ainda que de forma muito tímida, muito tardia, só em 8 de maio. Foi tema do debate, um acordo com 11 hospitais privados aqui da capital para alugar leitos de UTI para pacientes de Covid-19. Mas, segundo informações da própria Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo conta com 221 instituições privadas de saúde, ou seja, esse acordo aí entre prefeitura e hospitais particulares, ele atinge menos de 5% das empresas do setor. Mas eu queria aqui, mais uma vez, voltar a atenção do espectador para o fator determinante no sucesso de enfrentamento à pandemia, que são as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Segundo dados aqui da Medicina Intensiva publicado em 2018 pelo Conselho Federal de Medicina, o SUS da cidade de São Paulo contava, em 2018, com 1.906 leitos de UTI. Isso é equivalente aí a quase 16 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Esse número, pessoal, é muito maior que o de nações desenvolvidas, como Japão, Reino Unido, França. Mas aqui a gente está falando somente dos leitos do setor público, porque no setor privado, segundo esse levantamento, há mais de 3 mil leitos. Então, a soma de leitos públicos e leitos privados chega a quase 5 mil unidades de terapia intensiva. Portanto, se a cidade de São Paulo fosse um país, como de fato é, nós teríamos mais de 40 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Nenhuma nação do mundo tem essa infraestrutura. Na Alemanha, que é considerado um caso de sucesso no combate à Covid-19 e já está, inclusive, flexibilizando o seu isolamento social, há menos de 30 leitos de UTI para cada 100 mil pessoas. Então, 25% a menos que na cidade de São Paulo. Então, resumindo aí o encaminhamento do argumento em 3 pontos principais. Primeiro, é economicamente viável alugar leitos de hospitais particulares e a cidade de São Paulo conta com mais de 200 instituições privadas de saúde. Segundo, ainda que um acordo com essa rede privada não fosse bem sucedido, a lei da pandemia obriga pessoas e empresas a entregarem bens e prestarem serviço mediante pagamento posterior de indenização. E terceiro, aqui na capital, a quantidade de leitos de UTI por 100 mil habitantes é maior que a de qualquer país desenvolvido do mundo. Portanto, afirmar que a rede hospitalar, que inclui leitos públicos e leitos privados, está próxima ao colapso é uma afirmação mentirosa. Se alguém morrer na cidade ou no estado de São Paulo de Covid-19 por falta de atendimento, não será por carência aí da estrutura médica, será por incompetência do governo,
incompetência da prefeitura. Na verdade, essa história de colapso e esgotamento é uma narrativa falaciosa para preparar a opinião pública de São Paulo para o lockdown, que, por sua vez, também não tem nada de científico, mas transborda de segundas intenções políticas. E ao longo aí do debate, eu pretendo trazer mais elementos que corroboram essa minha conclusão. Então, vamos lá ao debate, os elementos complementares, por favor. Eu confesso que, ao estudar para o tema de hoje, eu tive bastante dificuldade em encontrar números que retratassem a realidade das UTIs, tanto do Sistema Único de Saúde, aqui em São Paulo, quanto do sistema privado. Há divulgações em diversos sites de notícia, divulgações até oficiais dos governos federais e estaduais, que são conflitantes. Até antes do programa, eu e o Caio, a gente conversa um pouco, às vezes, antes do programa. Nós tivemos essa mesma dificuldade. Os números são conflitantes. Um número me chamou bastante atenção, que é o número de leitos privados aqui na cidade de São Paulo. E aqui eu trago uma primeira informação. Quando o meu debatedor aqui fala do número grande de hospitais particulares da rede privada aqui de São Paulo, que seriam aí, segundo ele, 220 e poucos. Instituições. A coisa é a seguinte, primeiro, nem todos têm UTIs, leitos de UTI normalmente. São instituições hospitalares que não têm no seu dia a dia leitos de UTI. Então a gente teria que reduzir um pouco esse número porque já tinham leitos de UTI. Mas o número oficial que me foi, pelo menos, retratado pelo município de São Paulo é que há no município de São Paulo, 1.284 leitos de UTI no sistema privado. Apenas 135 desses leitos estão vagos. É um número oficial que me foi dado e é, sim, bastante assustador. Não é alarmista nem alarmante. É um número real. Você tem 90% da ocupação dos leitos privados na cidade de São Paulo. E você tem mais de 90% na cidade de São Paulo de ocupação nos leitos de UTI. Então, isso me mostra uma situação bastante preocupante, porque não há nenhum indicativo de que novos leitos conseguirão ser construídos num curto espaço de tempo. Lembrando que já foram construídos leitos de UTI no Brasil inteiro, desde o início da pandemia, 1.400 leitos novos de UTI. Por iniciativa de quem? De governos estaduais e governos municipais, que pretendem, que tentam de alguma forma trazer aí uma melhor estrutura dentro do sistema hospitalar. Ao passo que o governo federal, que é muito bom de criticar, não fez sequer um leito de UTI. Muito pelo contrário, vamos ver, por exemplo, os hospitais de campanha, que nem todos, na verdade a maioria, não tem leito de UTI. O governo federal construiu um hospital até agora, que não parece que nem ficou pronto ainda. Estado de São Paulo, 3. Rio de Janeiro, 6, nem todos estão inaugurados. E o Maranhão, 2. Então, veja, a minha fala inicial aponta que governos estaduais e municipais, com seus erros e seus acertos, tentam implementar medidas para que o sistema hospitalar, que é esse que deve ser sempre protegido, não entre em colapso. O sistema de São Paulo está tentando fazer. Se, de alguma forma, ele tem leitos ociosos, como o Caio trouxe aqui a informação, que bom, não teremos então um colapso no sistema de saúde. Vamos ter que aguardar mais alguns dias, mais algumas semanas, segundo o secretário de Saúde, por volta de 15 dias, para saber se conseguiremos de alguma forma manter esse nível alto, mas que ainda não colapsou o sistema, ou se o sistema vai de fato colapsar ou não, conseguiremos melhorar. Então, vamos ter que aguardar. Bom, eu faço então aqui um desafio público ao senhor secretário de Saúde do município de São Paulo, porque se ele diz que a rede hospitalar aqui da cidade está próxima ao colapso e ao seu esgotamento, isso significa necessariamente que grandes hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, hospitais da Rede D'Or, hospitais da Prevent Senior, da Unimed, da Amil, ou inclusive Beneficência Portuguesa, para citar um dos hospitais parceiros aí da prefeitura, que eles estão atuando com a sua capacidade próxima ao limite. E vamos lembrar, existem os leitos de UTI e os leitos de UTI pré-disponibilizados para a Covid, que são contas completamente distintas. O que interessa
né, no frigir dos ovos, são os leitos disponibilizados de UTI. Se nós tivermos uma manifestação dos representantes, dos diretores desses hospitais nesse sentido, eu abandono meu argumento e peço desculpas publicamente para o senhor secretário. Só que não é o caso, porque eu verifiquei com fontes que alguns desses hospitais que eu citei não têm nem 30% da sua capacidade de leitos de UTI ocupadas. E respondendo também um questionamento válido aqui feito pelo Dr. Augusto sobre a quantidade de instituições de saúde que têm os leitos para atender pacientes de Covid-19, pelo menos 120 dessas instituições, elas estão obrigadas a reportar diariamente o seu status para o município de São Paulo. 122. Esse 122, número eu consegui. Pelo menos achamos algumas coisas. Acho que nesse número a gente chegou próximo. Aliás, é interessante trazer isso também para o espectador, né, doutor? A gente está com muita dificuldade de encontrar números aqui, especialmente do estado de São Paulo. A ONG Open Knowledge já denunciou a administração do governo estadual por falta de transparência, colocando inclusive o nosso estado como pior no ranking em comparação com os outros estados aqui do Sudeste. Os dados que eu consegui, pelo menos, eles foram publicados oficialmente em 2018, estão um pouco desatualizados, torcemos para que para menos, do Conselho Federal de Medicina, e as fontes originais são o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o CNES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde no Brasil. Por isso, de todos os dados que eu encontrei, eu realmente acredito que os mais confiáveis em termos da disponibilidade de leitos de UTI sejam esses, até porque a gente sabe que existe muito segredo de negócio envolvendo hospitais particulares e muitas vezes eles estão receosos de saírem compartilhando publicamente esses números. Claro, em se tratando de uma situação de emergência, eu conclamo aí essas lideranças da rede hospitalar a se manifestarem no sentido de que há disponibilidade. Tem muita gente com medo de confisco por causa da postura autoritária, que inclusive eu trouxe na minha primeira fala. A gente falou aí de confisco, de equipamento de proteção individual. Muita gente ficou assustada com esse arrobo autoritário do governador de São Paulo, embora ele esteja previsto em lei. Então, eu acho que é questão, de novo, do setor privado e do setor público combinarem aí forças para juntos combaterem de uma forma eficiente e sem a necessidade de medidas draconianas a pandemia do novo coronavírus. Durante as várias vezes que nós debatemos isso aqui, eu trouxe alguns critérios para se definir ou a flexibilização do isolamento ou a tomada de uma medida mais drástica em um isolamento maior. E o espectador certamente está cansado de ouvir isso aqui da minha fala, mas além do número decrescente no contágio, é essencial que a gente saiba a situação do sistema hospitalar. Então, volto a dizer, esse desencontro de números é preocupante porque esse é um dado extremamente relevante para que medidas possam ser implementadas. Partindo da premissa de que os dados divulgados pela cidade de São Paulo e pelo estado de São Paulo, peço desculpas ao espectador que fica um pouco cansado a gente só falar do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu sei que há outros estados com uma situação até mais grave e uma situação melhor, mas são os números que estão, para mim, pelo menos, mais disponíveis. Mas volto a dizer, se esses números estiverem realmente numa taxa bastante assustadora, volto à minha fala inicial, não é o momento de se tentar medidas paliativas. Não é o momento de se tentar medidas alternativas. É preciso de coragem política para fazer, nem que por um período curto, um período necessariamente curto, um confinamento infelizmente maior. E vamos lembrar, há um estudo publicado na semana passada que mostra o seguinte: dos 24 países mais afetados pela pandemia, 20 deles, ou seja, 83%, em algum momento da pandemia adotaram o lockdown. Coisa que nós, pelo menos no estado de São Paulo, ainda não fizemos. Portanto, volto a insistir, se o sistema de saúde de fato está prestes a colapsar e se os índices de isolamento estão diminuindo e estão, hoje, segunda-feira, geralmente é um dia ruim para medir isso, porque o índice de isolamento nos finais de semana difere um pouco dos dias de semana. Então, provavelmente amanhã nós teremos um dado importante aqui na cidade e no estado de São Paulo, medido como foi o isolamento hoje. É chegada a hora de, infelizmente, o estado de São Paulo, prefeito e governador tomarem uma medida, infelizmente, mais dura, nem que por um período curto de tempo, para evitar o colapso da saúde.
Bom, nesse ponto a gente discorda diametralmente, né, doutor? Não é uma novidade aqui para o espectador da CNN. Até porque quando a gente olha também sobre o aspecto da utilização, né, de recursos públicos, né, no combate à pandemia, é de assustar, né, a ineficiência e o mau uso, né, dessas verbas que poderiam ser alocadas, como eu disse, desde o início da minha fala de hoje, para aluguel, né, de leitos hospitalares nos hospitais privados que estão, eu repito aqui e repito o desafio para o secretário da Saúde, estão ociosos. Falando um pouco sobre o secretário, sobre a declaração do secretário, né, obviamente, ele não é médico, né, ao contrário da sua predileção, doutor, aí por vamos dizer assim, quadros técnicos, né, nessas posições importantes aí relacionadas principalmente à saúde pública. O senhor Edson Aparecido, ele na verdade o que ele tem de carreira é que ele é um político de carreira, né? Então já foi deputado estadual, já foi deputado federal, tem aí uma série de investigações pendentes contra si, né, inclusive por enriquecimento ilícito, algumas denúncias de incompatibilidade entre a fonte de renda declarada e o seu patrimônio, uma série de escândalos. Ele é praticamente um bombril da gestão tucana, ele tem 1001 utilidades, basta ver aí o currículo dele de serviços prestados ao Alto Tucanato aqui em São Paulo. Mas isso não exclui dele uma característica positiva, ele é muito habilidoso e subreptício nas suas declarações. Por exemplo, ele sempre vai começar falando, condicionando toda essa história aos níveis de isolamento, né? Então ele abre as declarações com os níveis de isolamento social que não avançam, blá, 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 blá. Estamos transferindo pacientes detectados para hospitais de campanha e também vendo um certo esgotamento da rede privada. Percebam como ele usa o certo, né, para modificar o sentido da frase. Não tem esgotamento nenhum. Certo esgotamento, o cara não se compromete. Tudo bem, é tucano, costuma ficar em cima do muro, mas independentemente disso. Outra coisa, ele fala aqui, estamos entrando em um momento bastante delicado nesse mês de maio, com um possível esgotamento da nossa rede hospitalar em 15 dias, seguramente. Peraí, ou uma coisa é possível, ou ela é segura e certa. Enfim, ele tem que escolher melhor as palavras e parar de sabonetar e vir a público declarar que todas essas redes que eu citei anteriormente, elas estão próximas ao colapso. Aqui em São Paulo também colabora para a situação de não esgotamento da rede o fato de que 5.730.000 pessoas são seguradas, ou seja, elas usufruem de serviços privados. E vamos lembrar, os serviços privados, eles caíram drasticamente. Por quê? Porque os procedimentos eletivos, aqueles com hora marcada, foram praticamente cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Ninguém quer ir para o hospital. É uma chance a mais de você ser infectado. E no caso dessas pessoas que contam com plano de saúde, aquela conta que eu citei anteriormente de quantidade de leitos de UTI por 100 mil habitantes, aí isso vai para a estratosfera. Então, essas pessoas, elas já estão muito bem seguradas. Falando do mau uso de dinheiro público, eu citaria, obviamente, a questão dos hospitais de campanha, né? Isso chega a ser vergonhoso, né? Eu já trouxe aqui para o espectador da CNN um hospital de campanha, com a sua implementação e a sua gestão aí por 4 meses, ele dificilmente fica abaixo dos 50 milhões de reais. Com essa verba, seria possível alugar nada menos que 23.800 diárias, né, em leitos de UTI. Isso atenderia aí mais de 2.300 pacientes, considerando uma média de 10 dias de internação. Então, para que você vai fazer um hospital de campanha que, de qualquer forma, tem que encaminhar o paciente mais grave? Ele funciona mais como um centro de triagem, mas ele é extremamente midiático. Né? Quem ainda não viu, né, as imagens com drone, mostrando aquela tecnologia, vai ser muito interessante fazer uma conta do custo por paciente nesses locais e do custo de diária. E aí a população paulista, a população paulistana, a população brasileira vai descobrir que uma diária num hospital particular, ranqueado aí com nível de excelência, é muito, mas muito mais barato que o hospital de campanha construído por político para fazer propaganda. Algo a complementar? Augusto, ou vamos para o segundo tema? Só um pequeno comentário. Por favor, vamos lá. Dessa vez o Caio não vai poder falar que a culpa é do PT, né? Já que o governo do estado de São Paulo é governado pelo PSDB há 24 anos. Então, se a gente tem algum problema de saúde aqui, mas estou pronto para ir para o segundo tema. E você, Caio, tudo bem? Podemos Eu queria fazer só uma outra breve observação, aproveitando que a gente, dessa vez,
consegue não falar tanto do PT, embora os desvios na saúde da gestão petista, isso, segundo denúncia, aí nos idos de 2014, se não me engano, a revista Veja, eles ultrapassam os 200 bilhões de reais. Né? Eu já falei que uma pandemia muito pior no Brasil do que a Covid-19 é a pandemia de corrupção, de má gestão, e isso a gente vê escancarada na administração estadual do Rio de Janeiro. Aliás, que vergonha dessas pessoas que estão superfaturando e fraudando contratos públicos sem licitação numa época de desespero social. Eu queria só pontuar... Não poderia concordar mais. Obrigado, doutor. Eu queria só... Mas também isso daí é um denominador comum, né? Isso daí, inclusive, choca, né, o cidadão de bem, gente com tão mau caráter, né? É capaz de fazer um negócio desse. Mas, enfim, até perdi o fio da meada aqui, mas eu queria retomar também o uso de dinheiro público. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão dos respiradores. Pessoal, vamos combinar, a gente já está nessa pandemia há 3 meses. Esse foi um problema, uma tragédia anunciada. Começa na Ásia, depois vai para a Europa. Chega um pouquinho antes, talvez, nos Estados Unidos, pelo menos as consequências mais graves. A gente teve muito tempo, as autoridades públicas tiveram muito, mas muito tempo para se prepararem para isso. Né? E aí a solução que a gente vê aqui do Estado de São Paulo foi aquele contrato vergonhoso que ainda bem está sob a auditoria do Ministério Público, que diz respeito àqueles 3 mil ventiladores, respiradores, né, com sobrepreço de pelo menos R$130 mil a unidade, em comparação com equipamentos similares, com a mesmíssima utilidade, comprados por outros estados, 200% a mais no preço. E aí, bom, a gente fica imaginando, pelo menos agora São Paulo está tranquila em relação a respiradores e ventiladores. Não, porque são chineses e eles estão regulando a entrega, estão fazendo entregas parciais, né, em 150 unidades, se não me engano. Imagina, fazer uma entrega de 5% em 5% no meio de uma pandemia. Então, você percebe que é assim que está sendo alocado o dinheiro público. Seria muito mais produtivo, considerando aí os 100 dias que o governo teve, investir inclusive em tecnologia nacional, indústria nacional. Não é o governador de São Paulo que se gaba que 74% da economia ainda está ativa. Né? Por que não direcionar algumas dessas indústrias para a produção desses equipamentos dentro de especificações? A gente não está falando de nenhuma tecnologia de foguete, pessoal. Então, assim, eu vou repisar esse argumento porque ele é fundamental. Aqui em São Paulo, se alguém morrer por falta de atendimento hospitalar, não vai ser por carência da rede pública ou da rede privada de saúde, vai ser por incompetência do governo estadual, incompetência do governo municipal, que está fazendo coisas midiáticas e não focando nas soluções mais elementares, que são o quê? Parcerias com o setor privado, que tem todos os incentivos do mundo para oferecer um tratamento de ponta para a nossa população, né? A um custo acessível para o governo, já que eles perderam aí toda a capacidade e toda a rentabilidade, na verdade, dos procedimentos eletivos. Então, é muito elementar. Isso daí é político, esse lockdown é político, não tem nada de ciência nisso, não tem nada de ciência no rodízio, não tem nada de ciência nas declarações desse secretário da Saúde, que de saúde entende muito pouco. Desculpa, eu vou ter que te interromper. Até porque você está falando bastante hoje. Não tem nada de científico. Vamos lá. Vamos pegar 3 países. Desculpa, eu não vou conseguir passar pelo primeiro tema, porque eu ouvi aqui uma série de coisas que eu vou ter que refutar, senão elas parecem verdade, elas não são. Para começar, vamos pegar 3 países vizinhos da China. Vizinhos. O Vietnã, por exemplo, que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a China. Sabe quantas mortes por Covid-19 teve o Vietnã? Nenhuma. Faz 28 dias que o Vietnã não tem um caso novo de Covid-19. Por quê? Porque eles implementaram, sim, medidas antecipadas de isolamento, medidas antecipadas de monitoramento, que o governo federal foi absolutamente contra, boicotou. O governo Bolsonaro boicotou todas as medidas possíveis e imagináveis. Então, se a gente está nessa situação, não é culpa do governo estadual, de qualquer governo estadual, que esses sim estão fazendo coisas. É culpa do governo federal, esses que até agora não faz absolutamente nada, a não ser mudar seus ministros da saúde e colocar agora um militar que, com enorme respeito a ele, mais uma vez, caiu no colo de uma pessoa, um abacaxi enorme, que dá uma entrevista hoje na OMS de um mundo completamente irreal. Que esse, inclusive, é o segundo tema que nós iríamos tratar, mas nem sei se vamos ter tempo.
o general Pazuello afirmou o seguinte, que o governo federal diariamente acessa situações de risco, apoia estados e cidades com recursos necessários para mitigar os efeitos da pandemia. Aonde? O Ministério da Saúde vem ajustando seus protocolos com base em evidências e nas experiências exitosas nacionais e internacionais. Aonde o governo federal vem fazendo isso? Ou ainda que o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, tem estabelecido estratégias adequadas através do diálogo entre os 3 entes federativos. O governo federal, em uma reunião que provavelmente será divulgada em breve, há informações de que ministros propuseram a prisão de governadores e prefeitos. Há uma guerra declarada entre o governo federal e governos estaduais, diante da inércia do governo federal. Ninguém aqui está falando que governos estaduais estão a mil maravilhas, adotando as medidas no momento certo e acertando todas. Maranhão, inclusive, é um exemplo de um acerto bastante significativo nas medidas. Agora, a gente está tratando de um outro mundo aqui. Eu ouvi estarrecido durante 5 minutos um mundo que eu não conheço. Singapura, vizinho da China, tem 22 mortes. Todos esses países adotaram medidas que o governo federal insiste em dizer que não são eficazes. E que eu escuto aqui hoje a mesma coisa, que não são eficazes. É contra o monitoramento de pessoas através do celular, porque agora os garantistas de opinião querem dizer que isso viola direitos e garantias fundamentais. É contra qualquer tipo de isolamento, porque pessoas absolutamente isoladas no mundo, que foram completamente colocadas dentro de uma gaveta, praticamente, porque suas opiniões não são cientificamente válidas, afirmam que o isolamento não funciona. Como não funciona? Os dados mostram. Taiwan tem 7 mortes para 24 milhões de habitantes. Todos esses adotaram medidas rápidas, coisas que nós não fizemos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Mas fizeram medidas que, volto a dizer, são diariamente boicotadas pelo governo federal. A culpa pelo problema e pelo atual estágio do combate à pandemia, ela é, não vou dizer exclusivamente por ser injusto, mas ela é, em grande parte, do governo federal. Que passa uma imagem para a OMS hoje que, sinto muito, não corresponde com a realidade. Diálogo entre os entes federativos. Nós estamos em diárias disputas institucionais, crises graves institucionais entre o governo federal, o judiciário e o legislativo. O presidente fala em golpe do presidente da Câmara. Ministros pedem afastamento e impeachment de ministros do Supremo. Onde é que está o diálogo? É isso que falta. Vamos então, como vocês já resvalaram aí o Augusto no segundo tema. Sim. Vocês podem continuar nesses argumentos, são 9h22 e depois eu chamo vocês para os argumentos finais. Pode ser? Ótimo. Então vamos lá, Caio, por favor. Eu vou continuar porque aparentemente não fui só eu que falei bastante aqui, né? Os dois. Só para deixar bem claro, eu não sou contra monitorar, né, deslocamentos com base em dados, vamos dizer assim, criptografados, etc. O que eu sou contra é você usar esses dados de forma individual para multar e prender cidadãos, como foi aventado pelo senhor João Dória, inclusive em entrevista coletiva, né? Então, não há problema nenhum de você na forma de clusters, né, de grupos de pessoas, avaliar se ela se deslocou, desde que você não saiba quem é essa pessoa, você não individualize esse dado com a finalidade de puni-la. Aí sim. Então, isso... Vamos só concordar, desculpe te interromper, cara, que o governo federal é contra. Ele se manifestou várias vezes contra esse monitoramento, dizendo que ele não é anônimo. Né? Não estou te colocando. Não, mas é que o advogado aqui é você, eu não sou advogado do governo. Não estou. E eu fico me perguntando, eu não falei sobre o PT, não falei sobre o governo federal, não falei sobre a OMS e não falei sobre todos esses países asiáticos que eu tenho muita vontade de visitar um dia, porque essa não é a pauta, doutor. Atenha-se ao assunto. Não, mas e já que a pauta é que medidas a gente vai adotar, claro. Por favor, não me interrompa dessa vez. Já vou te dar a palavra. A gente estava falando bastante de ciência, a gente fala muito de medicina, mas a gente pode ficar numa simples questão de lógica, né? A questão é muito simples, né? Eu proponho esse questionamento elementar para o espectador. Houve colapso no sistema público de São Paulo? Não estamos falando de Manaus, não estamos falando no Rio de Janeiro. Houve colapso aqui em São Paulo? A resposta é não. Isso significa o quê? Que ninguém veio a óbito
por falta de atendimento médico. Portanto, as variáveis, né, inerentes aí ao processo infeccioso, pelo menos aqui no nosso estado, na nossa cidade, eles não têm absolutamente nada a ver com políticas federais e o que quer que seja. Esse é o curso da doença. Quando a gente junta isso com outras descobertas, principalmente relacionadas à taxa de contágio em ambientes fechados e domicílios, que chega aí, dependendo da fonte, a 2/3 ou 80% dos casos, a gente vê que medidas de isolamento podem não ser tão eficazes quanto a narrativa majoritária, que é a que você defende, sustenta, né? E eu vou falar outra coisa para o espectador novamente. É perfeitamente viável a gente se mirar, se espelhar nos bons exemplos do setor privado. Eu já trouxe para vocês aqui o exemplo da Prevent Senior, que tem 460 mil segurados, idosos, 117 mil idosos acima de 79 anos. Eles estão com uma taxa de mortalidade que é praticamente a metade da taxa da OMS. E agora, também de forma sorrateira, sem bater o bumbo, a Prefeitura aqui de São Paulo passou a incorporar a hidroxicloroquina no protocolo de tratamento precoce, fez isso tarde. Afinal de contas, eu já trouxe aqui uma série de dados, isso aparentemente está funcionando, né? E você tem essa rede com todos esses pacientes sob os seus cuidados, operando aí com 100 leitos de UTI e se dando ao luxo de ter uma unidade inteira com mais de 500 leitos ainda ociosa. Então, é disso que a gente está falando aqui, é de ciência, é de lógica. Eu estou procurando trazer aqui números do Conselho Federal de Medicina, eu estou extraindo a política disso. Quem está pondo política é quem coloca aí a condição do lockdown como se fosse ciência, quando, na verdade, já falou em 70% de isolamento, 60% de isolamento, agora é 50% de isolamento. E no carnaval, onde que estava a ciência da infecção? Quando liberou todo aquele calendário. Então, não dá para atribuir uma característica técnica a gestores que estão só preocupados com a sua própria agenda política. Vamos então para os argumentos finais. Augusto e depois o Caio, por gentileza. Eu não vou desafiar o secretário da Saúde absolutamente nada. Eu tomo como verdadeiros os números divulgados amplamente na imprensa hoje, de que, de fato, o sistema de saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo, está próximo de colapsar e que medidas precisam ser implementadas. Eu defendi aqui hoje, por achar que medidas paliativas na tentativa de se melhorar o isolamento não têm surtido o efeito necessário, que se faça logo uma medida, mesmo que seja mais dura, para que a gente possa fazer uma medida por um tempo menor de tempo, salvando mais vidas. Com relação a se o lockdown é científico ou não, eu não vou cansar mais uma vez o espectador trazendo uma série de estudos e uma série de exemplos. Eu vou usar de novo a frase do ex-ministro Mandetta, que disse o seguinte numa entrevista na CNN: a história vai mostrar quem está certo e quem está errado. Caio? A história vai registrar a festa que ele fez ao ser demitido, né, inclusive quebrando todos os protocolos de distanciamento social que ele, de forma, e agora sabemos, hipócrita, defendia em rede nacional. Eu reitero aqui o meu desafio ao senhor Edson Aparecido para que convoque as grandes lideranças empresariais, né, do setor privado para comprovar, né, que, de fato, a saúde pública, especialmente aqui na capital, está próxima ao colapso. Não são as informações que a gente tem apurado. Outra coisa, já que eu falo tanto, né, nessa parceria do setor público com o setor privado, queria deixar alguns números que eu pesquisei aqui para reflexão do espectador, especialmente o espectador que não é paulista, do Brasil. O Brasil tem mais de 6 mil hospitais, mas 60% dessas instituições são privadas. Esse é um negócio aí que movimenta mais de 80 bilhões de reais e mais de 80% desse negócio está na mão de operadoras que agora estão passando por um momento de dificuldade financeira. Esse é o momento ideal de parcerias entre o setor público e o setor privado. É o melhor custo-benefício, embora não seja tão midiático. Sim, obrigada por hoje. Augusto, boa noite, até amanhã. Boa noite. Caio, boa noite, até amanhã. Obrigada também. E para você que gosta de acompanhar aqui o grande debate, gosta de ver e rever, tenho certeza que sim, todas as edições do grande debate estão disponíveis para você na íntegra, tá? No nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube.